Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos aí retomando mais uma aula sobre ludicidade na educação infantil. Vamos aí fazer um retrocesso da aula passada. Nós falamos um pouquinho sobre a criança, como todo ser humano, é um sujeito social e histórico. Falamos também que a criança ela nasce com essa ludicidade, ela precisa ser estimulada. Nós falamos um pouquinho da questão de que o lúdico ele está cada vez mais ganhando espaço nas discussões de congresso, principalmente na educação infantil. Então, o próprio Requenay, ele já traz o lúdico como um dos itens primordiais no planejamento da educação infantil. E também a BNCC, que dentro da BNCC, todas as habilidades voltadas para a educação infantil, o lúdico também está incluso ali. E nós falamos um pouquinho de Vygotsky, falamos um pouquinho de Piaget, sobre esse processo da criança e do seu desenvolvimento. Nós vimos que a criança, ela se transforma também pelo meio em que ela vive. Então, o meio influencia bastante o desenvolvimento dessa criança. Então, uma criança que ela é criada no meio lúdico, é uma criança que os pais leem para ela, uma criança que ouve contação de história. Então, você vai perceber que a aprendizagem dessa criança é diferente daquela que não está num ambiente lúdico. Nós vimos também algumas opções de jogos e brincadeiras de educação infantil. Então, hoje nós vamos dar continuidade falando dos jogos. Tá? Então, o jogo, ele é como o professor dirige o brincar. Então, todo jogo, toda brincadeira, ela precisa ter uma intenção. Por mais que seja da criança ou brincar, essa brincadeira, ela precisa ter uma intencionalidade daquilo que você precisa alcançar no planejamento. Então, o jogo, ele desenvolve o psicológico, o intelectual, o emocional, o físico-motor e o social, o afetivo das crianças. E é por isso que os espaços para se jogar, eles são imprescindíveis no dia a dia. Então, o professor de educação infantil, ele precisa organizar a sua rotina, incluindo o momento do brincar. Né? Como eu disse, o brincar com intencionalidade. E eu trouxe também alguns modelos dos jogos educativos. Então, aquele é um alfabeto móvel, pode ser utilizado na educação infantil para estar trabalhando a letra inicial do nome da criança. Desde os 3 anos já dá para trabalhar com esse alfabeto móvel, para a criança ir reconhecendo, tá? As letras. Nós vimos também alguns jogos, né, formando palavras. Nós vamos dar continuidade. Então, estou passando aqui, nós vamos para a aula de hoje. E nós vamos falar um pouquinho de jogos, brinquedos e brincadeiras. Então, na educação infantil, o jogo ele é frequentemente associado ao desenvolvimento cognitivo e social da criança. Ele consiste em atividades divertidas, sozinhos ou com o outro. Então, o jogo, a brincadeira, ele já faz parte do desenvolvimento da criança. Nós vimos na aula passada que é uma característica não só da criança, mas de todo o, vamos falar aí do reino animal dos mamíferos. São os únicos que possuem infância, né? Então, alguns jogos, eles têm umas atitudes preparatórias para os eventos posteriores da vida. Então, eles promovem o desenvolvimento saudável dos laços familiares. Então, a gente vê a criança ali, a menina às vezes brincando de panelinha, a gente vê o menino com o carrinho, jogando bola. Então, essas brincadeiras, esses jogos já estão externalizando o que aquela criança pensa, o que aquela criança deseja para a vida dela. Então, ela vai repetindo também algumas ações
situações daquilo que ela vê. Então, ela vê a mamãe cozinhando, ela vê a mamãe lavando roupa, então ela vai brincar dessa forma. Lembrando que tanto os jogos quanto as brincadeiras e as escolhas, elas precisam ser intencionais, então promovendo o desenvolvimento na criança. Então, quando a criança ela está no seu lar, está na sua casa, com a sua família, ela tem ali um brincar livre, né? Porém, quando a criança ela está no ambiente educativo, esse brincar ele precisa ser direcionado, ele precisa ter uma intencionalidade. Então, você que é professora, você precisa pensar no jogo, pensar no brinquedo que você vai estar proporcionando à sua criança. Qual objetivo você quer, tá? Então, por isso que alguns jogos são bastante pedagógicos e estimulam bastante o desenvolvimento das crianças, principalmente na educação infantil. Então, os jogos, as brincadeiras, a dança e as práticas esportivas, elas revelam, por seu lado, a cultura corporal de cada grupo social, constituindo-se em atividades privilegiadas, nas quais o movimento é aprendido e significado. Tá? Então, vocês vão encontrar essa fala lá no RECNEI, que é o referencial curricular da educação infantil. A literatura espiritualizada destaca 7 tipos de jogos. Então, tem os jogos de sintonia, que são aqueles que estabelecem uma conexão, por exemplo, um recém-nascido com sua mãe. Então, nós vamos ver aí na parte do berçário, esse jogo de sintonia, quando a professora está ali com a criança, começa a brincar com ela, brinca com o pezinho, brinca com a mãozinha, você vai ali estabelecendo uma conexão com aquela criança, e a criança ela vai criando essa conexão com você. Por isso que na educação infantil, principalmente nos berçários, nós não podemos ter uma rotatividade tão grande de professores, né, de TDIs, porque a criança ela cria aquele vínculo com aquele profissional. Então, é bem complicado quando precisa trocar, né? Então, nós temos também os jogos corporais, aos quais uma criança ela explora as maneiras pelas quais o seu corpo funciona e interage com o mundo. Por exemplo, quando a criança produz sons engraçados ou descobre o que acontece com uma queda. Então, ali a criança ela começa a ver, ela começa a se entender, a brincar com o próprio corpo, né? Então, se ela cai, ela sabe que ela consegue levantar. Se ela está brincando com um som, ela percebe que ela consegue emitir alguns sons. Então, ela vai se reconhecendo, entrando naquele processo também de identidade. Temos também os jogos com objetos, que é o jogo que é brincar, por exemplo, com panelas, com bolas, com bonecas. Então, esses aí são jogos com objetos. Temos jogos sociais, que são aqueles que envolvem as crianças em atividades como cambalhota, criação. Ok, nós temos os jogos imaginários, que são aqueles que permitem que a criança invente cenários de sua imaginação e age dentro dele como uma forma de jogo. Por exemplo, imitando princesa, policiais. Então, quando as crianças eles estão brincando, eles estão se imaginando princesas, príncipes, né? A gente costuma, às vezes, ver eles assistindo desenho e eles falam, eu sou esse, eu sou aquele. Então, eles começam ali a se identificar com os personagens, a imaginar. Então, também é um tipo de jogo, tá? Temos os jogos narrativos, são os que desenvolvem o intelecto
dialecto, como, por exemplo, os jogos de leitura de voz alta. Então, aí a gente já vai ver esses jogos mais lá na educação infantil, indo para o ensino fundamental. Mas também, lá com as crianças de 2 ou 3 aninhos, o professor pode estar estimulando, como? Dando um livrinho na mão deles, para eles olharem as histórias. Eles começam a olhar as figuras e começam ali na oralidade, contando a história do jeito deles. Então, isso já é um estímulo lúdico com esse jogo narrativo. E temos também os jogos de atividades transformadoras ou integrativas, que são aqueles quando a criança, por meio de um instrumento musical, encontra novas formas de brincar. Então, a criança ali, ela desperta um dom, né, para tocar um violão, para tocar um teclado, e aí ela já começa a entender novas formas dela brincar. Por exemplo, aquela criança que ganha um pianinho, né? Ela é pequenininha, o pai e a mãe vai lá dar um pianinho. Ela começa a emitir sons, ela começa a entender, ela começa a gostar e ela acaba sendo estimulada. Quando essa criança cresce, ela tem maior probabilidade de gostar de instrumentos musicais, de seguir de repente uma carreira aí musical, tá? Então, é importante que esses processos ele seja trabalhado na infância, para que depois essa criança ela possa se desenvolver da forma correta. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos de jogos e brincadeiras, de brinquedos. Aqui é de confecção, vocês estão vendo que o material ele é totalmente reciclado. Esse do cavalinho, as crianças amam, as crianças da educação infantil. Vocês podem estar fazendo ele, depois eu vou enviar por e-mail o passo a passo desse cavalinho, que eu acho ele muito bacana. Além da criança trabalhar quase 3 tipos de jogos aí, que é o imaginário, que é o jogo de interação social, né? E o jogo também que trabalha a parte física deles. Então, é muito bacana trabalhar esse cavalinho aí. Eu trouxe para vocês terem uma ideia, algumas de vocês já devem conhecer. E nós temos que lembrar também, faz parte do lúdico, os movimentos corporais. Então, o movimento para a criança pequena significa muito mais do que mexer as partes do corpo ou se deslocar no espaço. A criança se expressa e se comunica por meio dos gestos e das mímicas faciais. Interage utilizando fortemente o apoio do corpo. Então, nós temos aquela fala, né? A criança é sincera, realmente. Então, a criança, ela expressa no seu movimento corporal, no seu gesto, tudo que ela está sentindo. Então, se a criança está feliz, ela está rindo, ela está brincando. Se ela está triste, está lá no canto. Então, o professor, ele precisa ser desperto para essas atitudes, para esses movimentos corporais da criança. Então, a dimensão corporal, ela integra-se ao conjunto da atividade da criança. O ato motor faz presente em suas funções expressivas, instrumental ou de sua sustentação, as posturas e os gestos, também como você encontra lá no Requinei. Então, desde o berçário, as crianças elas precisam ser estimuladas a se expressarem de acordo com suas necessidades. Quanto menor a criança, mais ela precisa dos adultos, que interpretem o significado de seus movimentos e expressões. Lá no berçário, ela vai reclamar quando ela estiver com fome, quando ela estiver com calor, quando ela quiser brincar. Então, ela vai expressar através dos gestos, né? Então, o professor ele vai precisar estar ali, prestando atenção, tentando entender o que aquela criança está querendo falar, né? O que ela está querendo demonstrar através dos movimentos. E ao longo do desenvolvimento da criança, isso não vai mudar. Só, lógico que vai melhorar com o processo da fala, né? Então, quando a criança começa a falar, então é mais fácil. Porém, ela não perde esses movimentos corporais. Até nós, adultos, nós temos essa linguagem corporal.
né? Quando a gente está nervoso, a gente começa a bater a mão, começa a bater o pé. Quando a gente está ansioso com alguma coisa, começa a esfregar as mãos. Então, tudo isso é o quê? É linguagem corporal. E a criança, ela expressa muito mais no período da infância. Então, à medida que a criança cresce, se desenvolve com novas capacidades e descoberta, permite que ela ganhe cada vez mais autonomia em relação aos adultos. Então, elas vão crescendo e aí elas vão ganhando autonomia e aí sim elas começam a dizer, né, eu quero isso, eu quero aquilo, elas começam a ter a vontade deles ali, a autonomia deles. Vale lembrar que as funções expressivas não são apenas dos bebês, mas permanecem no decorrer dos anos até na fase adulta, né? Foi isso que eu acabei de explicar. Então, quando demonstramos através do gesto as expressões e sentimentos de empatia, de medo, de ansiedade, através dos gestos. As expressões lúdicas contribuem de forma efetiva no processo de desenvolvimento afetivo, social e cognitivo da criança. Algumas crianças com problemas emocionais e cognitivos fazem tratamento por meio da ludoterapia, que também é uma ferramenta lúdica, que estão algumas sugestões de jogos e brincadeiras lúdicas que favorecem as habilidades de cada criança. Algumas unidades educacionais, elas têm a ludoterapia. Uhum. E aí? Então, nós temos aqui algumas sugestões de jogos e brincadeiras lúdicas que favorecem as habilidades das crianças. Então, nós temos as famosas cantigas populares. Eu trouxe aqui para vocês Escravo de Jó. Então, o objetivo dessa brincadeira é direcionado para maiores de 3 anos. Então, nós temos a educação infantil de 4 a 5 anos, já dá para brincar. Então, visa estimular a concentração, atenção, coordenação motora, ritmo, linguagem e memória. Pode participar 4 ou mais componentes e essa atividade pode ser realizada em qualquer local. Então, assim, como nós estamos numa aula virtual, não dá para a gente brincar, mas geralmente nas aulas presenciais eu gosto que os alunos participem, que eles aprendam, né, para eles estarem levando para a sala de aula. Mas essa é uma das brincadeiras, assim, bem popular e que dá certo, que vocês podem estar trabalhando com as crianças de 4 a 5 anos, tá? Eu trouxe também, o meu chapéu tem 3 pontas. Eu vou ver se eu consigo baixar o áudio e enviar para vocês lá no portal, para vocês terem esse áudio. Mas se não, é só vocês buscarem no YouTube, vocês vão conseguir esse áudio, tá? Que é meu chapéu tem 3 pontas. Então, vocês confeccionam o chapéu junto com a criança, e aí pode ser desde os 2 aninhos, só que, né, com o auxílio do professor, vocês podem estar fazendo e depois cantando a musiquinha para eles, tá? Então, eu vou ler aqui. O meu chapéu tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. Então, vocês veem que é uma parlenda, né? Uma cantiga, e bem bacana, as crianças memorizam rapidinho. Temos ali a brincadeira com tampas também, que são muito lúdicas, criam desenhos, as crianças encaixam, transformam, enfim, né, elas usam de diversas formas. Trouxe brincando com a massa de modelar, isso aí, a massa de modelar, eu falo assim, é super bacana para você trabalhar na educação infantil, desde os 3 aninhos. Os 2 dá para usar, mas cuidado, porque ela está naquela fase oral ainda, então às vezes, né, quer colocar na boca, então tem que ficar ali esperto com elas. Mas, dos aninhos em diante, já dá para você trabalhar bastante com a massa de modelar, dá para trabalhar cores, dá para trabalhar formato, né? Letrinha do nome deles com a massa de modelar. Então, ela dá todas essas possibilidades. O famoso jogo da velha, tá? Que aí ele é mais voltado para crianças já de 4 a 5 anos em diante, mas que estimula bastante
o raciocínio lógico deles, estimula para eles também a questão do brincar, da interação com o outro, né? Um jogo que se joga em dupla, então você ali já está trabalhando também a socialização dessa criança, porque nós sabemos que ela entra naquela fase do egocentrismo, elas começam a ficar um pouco egoístas, não querem um brinquedo só para elas, não querem dividir, então aí nós também já começamos a trabalhar essa questão do relacionamento social, tá? E aí eu trouxe para vocês, para a gente praticar um pouquinho o jogo da velha. Algo bem simples, né? Porque aí nós estamos numa aula virtual, mas eu espero que vocês gostem. Na apostila de vocês, na página 9, vocês vão ver aqui o molde, tá? Desse jogo. Aqui no meu eu já cortei para facilitar o nosso tempo. E agora nós vamos produzir o nosso jogo da velha. Eu coloquei uma lista de material também no e-mail. E é bem simples, vocês vão estar utilizando o quê? 2 folhas de EVA, na verdade não precisa ser inteira, pode ser meia folha, de preferência de cores claras, tá? Para a gente estar fazendo a nossa tartaruga, o nosso caracol. Vocês vão estar utilizando tampinhas de garrafa PET e a cola que vocês acharem melhor, né? Eu trouxe até que bonde, mas vocês podem estar utilizando a pistola de cola quente também, ou outra cola que vocês achem bacana para estar colando um material de EVA, tá? Como nós temos 2 superfícies diferentes, né? Que é a tampinha e o EVA, então nós temos que usar a cola exata para esse material, tá? Aí eu vou baixar minha câmera. Então, vocês vão pegar o molde, vão cortar o caracol, e aí nós vamos confeccionar agora o nosso jogo da velha. De preferência, você pode escolher um EVA com uma espuma mais grossa, tá? É melhor para as crianças estarem manuseando. Então, vamos lá, né? Vamos praticar, todo mundo fazendo junto. Então, nós vamos contornar, primeiro nós vamos pensar o fundo do nosso caracol, qual que nós queremos, e aí nós vamos riscar todo ele, tá? Com fundo, e aí nós vamos riscar. Quem quiser riscar com um palito, melhor, porque daí não fica a marca da caneta. Como eu já tenho a prática de retirar a marca da caneta, então eu sempre risco de caneta, tá? Então, depois que você riscou todo o seu caracol, aí você vai recortar a arte do casco, tá? Aqui, ó, do seu molde. E aí você vai para outra cor, tá bom? Você risca somente a cor do casco, outra cor. Esse aqui é muito bacana para vocês estarem trabalhando com as crianças de 4 a 5 anos. E aí, como é em dupla, aí dá para você fazer, né, uma quantidade, não precisa ser tanto, né? Uma quantidade que dê para trabalhar as duplas. Depois você vai recortar. Na hora que você estiver recortando, eu vou te dar uma dica. Não precisa ficar abrindo e fechando, tá? O EVA, ele dá essa possibilidade para a gente. Por quê? Porque senão ele fica tudo picotado. Então, quando você só vai ali alinhando a tesoura, você tem um corte melhor, tá bom? Então, nós vamos confeccionando. Esse aqui não dá para vocês fazerem junto com a criança, né? No caso, vocês vão ter que
produzir o material antes. Agora vocês podem estar produzindo a base antes, e aí vocês podem estar dando para a criança colar algumas lantejola, ou colar os olhinhos, né? Se você não quiser desenhar, para que eles se sintam também participando desse processo. Então, você faz a parte maior e coloca as crianças para estarem finalizando. Podem desenhar também com canetinha, enfim, tentar envolver eles na atividade, tá? Então, aí você já tirou o molde do seu caracol. Deixa eu só arrumar aqui o meu, ó, fica bem redondinho a anteninha. E nós vamos recortar o nosso caco. Depois vocês vão mandar para mim a foto do caracol de vocês pronto, hein? Quero ver o caracol, o jogo da velha de todo mundo. Pronto. Depois que você cortou, você vai lá, mede bonitinho no seu caracol. Só que antes de você colar, você já faz os desenhos, tá? Então, você vai pegar a canetinha, de preferência preta, e você vai riscar, tá? Então, se você não conseguir fazer o risco firme, é só você utilizar um material ou uma régua. Então, você ali já vai fazer o risco do jogo da... Ok? Dois riscos verticais, dois riscos horizontais. Ok? Riscou. E agora nós vamos colar. Vai lá na sua cola. Essa Tec Bond, ela você já tem que calcular certinho, né? Que você colou, ela é instantânea, cola na hora. Se você vê que passou um pouquinho, você faz o ajuste para não aparecer a parte de baixo. Tá? E aí você vai usar a sua canetinha para dar a forma ao seu caracol. Então você vai fazer o olhinho. Eu aqui estou com a canetinha vermelha, tá? Mas vocês podem estar usando a preta, fica melhor. Deixa a vermelhinha, de repente, só para a boca. E aí você vai decorar da forma como você quiser. Nesse processo aqui já dá para envolver as crianças, tá? Então você vai lá, decora o seu caracol. Esse é bem facinho, bem simples e que dá bastante resultado. Então, nós já temos ele aqui pronto. Agora, nós vamos fazer a pecinha de jogar. Vocês vão ver que o molde de vocês também vem ali duas bolinhas. Então, vocês vão recortar essas bolinhas. No caso aqui, eu já recortei as minhas, tá? E vocês vão colocar quatro tampinhas de uma cor, quatro tampinhas de outra. Então, aqui... Então, aqui, só um pouquinho. Nós já vamos colar essa cola maravilhosa. Aqui, ó. Então, nós vamos colar a tampinha. A criança está jogando. Nós podemos pedir para elas trazerem as tampinhas, tá bom? Também para que elas participem. E aqui.
Ok? Então, nós vamos fazer 4 tampinhas azuis, 4 tampinhas rosa. Ou você pode utilizar do próprio material seu que sobrou, né? Você pode riscar do EPA seu que sobrou. Tá? É porque eu tinha os retalhos, então eu já fiz separado. E aí está o nosso jogo. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar assim para vocês visualizarem melhor. Tá? Depois eu vou bater uma foto, vou deixar para vocês olharem. Mas ele é bem facinho, bem tranquilo. E vocês podem estar utilizando no dia a dia na aula de vocês, tá bom? Então, mostrando mais uma vez, nós temos aqui o nosso caracol, as pecinhas. São 4 de um, 4 de outra, para eles estarem jogando. Professora, mas vai sobrar uma, vai mesmo, tá? A gente sempre deixa uma sobrando, que criança costuma perder, enfim. Então, você já tem ali o kitzinho. Colocou na sacolinha, tá pronto o seu jogo, para você estar interagindo com a sua criança, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula sobre ludicidade e vou aguardar ver o jogo de cada um de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela participação e até a próxima.